Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor João Tadeu Weck. Ele é professor adjunto de Tecnologia Educacional do Centro de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje vai conversar comigo sobre ciência, tecnologia, educação e a formação de professores. Olá, professor. Olá, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos conversar sobre a formação de professor, né? Algo que me deixou bastante interessado em entrevistá-lo, senhor, além da formação, foi, digamos assim, a versatilidade do próprio ensino, né? O senhor é formado em Ciências Sociais, é mestre e doutor em Educação, e aí professor para licenciados, bacharéis também, professor? Sim, sim. Ciências Sociais, Biologia, Química e por aí vai, né? Isso. Professor, conta pra gente como é que foi esse seu ingresso como professor na UFRN, para aí depois a gente começar a discutir e debater esse tema da educação e da formação de professores. Ok. Eu vim para Natal, já conhecia Natal, mas eu vim para Natal para fazer meu doutorado em Educação, porque eu queria trabalhar com uma pessoa específica aqui, que era professor da UFRN, professor Arnon Andrade, que foi o fundador da TV Universitária. E eu chego em Natal, Arnon não tinha vaga para doutorado, só para mestrando. Eu tinha feito já um mestrado em Estudos Culturais na Federal de Santa Catarina. Aí fiz um mestrado em Educação e no dia da defesa da dissertação já fiz mudança de nível para o doutorado, né? Por que estudar tecnologia educacional? Em Florianópolis eu trabalhava como pesquisador para a Fundação Ford e eu era o responsável pelo audiovisual do projeto e a gente trabalhava com mapeamento de comunidades negras no sul do Brasil. E me deparando com a realidade de comunidades negras, de você não ter, por exemplo, dentro das comunidades uma escola que abordasse elementos étnicos, coisas bem específicas de uma comunidade negra, eu comecei a pensar essa lacuna que a educação tinha na época e conhecendo os trabalhos de Arnon, ele sempre trabalhou nessa intersecção comunicação e educação, eu vim para cá para isso e acabei ficando, né? Terminei o doutorado no mesmo ano, em 2006, fiz a seleção para professor da universidade. Antes disso já tinha atuado lá em docência assistida, né, como pós-graduando, e acabei ficando. E a sua tese também é sobre isso, né? Mediação, recepção, interaeducação. Tanto a dissertação de mestrado, até pela ligação que ainda eu tinha com comunidades negras, foi no interior de Parelhas, a comunidade Boa Vista dos Negros. O que a gente fez lá? A gente construiu um vídeo autorreferencial, onde primeiro a gente trabalhou com oficinas de linguagem, e na sequência, então, eles construíram um roteiro do que eles gostariam que as crianças aprendessem na escola sobre a história deles, sobre o fato deles serem negros na região mais branca do estado, que é o Seridó, né? E o doutoramento aí também foi no Seridó, né? Em Cruzeta, na Escola Antônio Joaquim, onde, por falta de professores, eles estavam usando na formação do magistério, o antigo magistério, na disciplina de didática, programas feitos pelo canal Futura, de um programa chamado Nota 10, que era sobre a incorporação de tecnologias na escola. Então eu acompanhei a disciplina e depois voltei um ano seguinte para verificar como os professores estavam aplicando na prática aquilo que discutiram e visualizaram em sala, né? Ok. Professor, acho que é interessante esse seu trabalho. A pergunta que eu faço agora é como é que a questão visual da fotografia e também audiovisual foi aplicada? Porque às vezes, né, é o que eu percebo e peço colaboração do senhor, que quando o pesquisador, né, na pós-graduação principalmente, ele vai se utilizar da fotografia ou do próprio vídeo dentro do trabalho, é como se fosse um utensílio para apresentar uma questão teórica, puramente teórica. Eles não lançam mão dessa ferramenta para que essa possa ser uma técnica da própria pesquisa, né? O senhor vê por aí também como é que isso foi problematizado?
Bom, primeiro a gente tem que voltar no tempo e ver por que a escola, o ensino formal e aí todos os níveis, excluiu a imagem do processo ensino-aprendizagem. Ela foi incorporada, mas como uma mera ilustração, né? Como tu colocou. Ela foi excluída por uma razão óbvia, né? Que incluiriam mais pessoas dentro de um contexto educacional, e o fato de o conhecimento ser disseminado só a partir da escrita, você já eliminava durante muito tempo muitas pessoas do acesso ao conhecimento. Isso é um paradoxo, porque na realidade a primeira forma de conhecimento foi pelas imagens. Exatamente, né? E se formos pegar, o grande marco é tido como o primeiro livro pensado para a educação, que é Didática Magna, feita pelo Comênios. Isso, logo depois da Reforma Protestante, ele já previa e estimulava, porque ele tinha uma máxima que era ensinar tudo a todos. E ele já, então, nesse método, a primeira vez que a palavra didática é pensada em termos de ensino-aprendizagem, ele já sugeria, incentivava o uso de imagens, né? Só que aí você tem o controle do conhecimento na época estava muito com a Igreja Católica, que não usava imagens. As imagens eram meras ilustrações, né? Seja a via sacra que as igrejas tinham nos vitrais, seja a imagem que criaram do diabo e daí por diante. E a escola foi tirando, penso eu, talvez a imaginação foi colocada de lado em favor da... Aí a leitura que eu faço da escola é um pouco cruel, mas a escola, ela se configura num termo bem marxista, num aparelho ideológico do Estado. Espaço de doutrinação, né? Isso. Então, se você elimina, se você só usa imagens para ilustrar o teu texto, tu vai colocar imagens que vão confirmar, vão ser a representação do discurso que você está fazendo. O discurso hegemônico. Sempre. E aí basta a gente pensar como era até recentemente os livros de história. Você tinha imagens de negros, pegando um exemplo, ou índios, que aparecem então no descobrimento do Brasil, no tráfico negreiro e na libertação dos escravos. E sempre imagens negativas. E depois eles desaparecem, né? E você daí vai criando um modelo hegemônico, o tipo ideal, que é o branco, daí por diante. Então, é para reafirmar o discurso. E hoje a escola está sofrendo com isso, porque hoje a gente vive num mundo que as mediações são feitas pelas tecnologias da informação e comunicação. E muitas dessas tecnologias trabalham com imagens, né? E a escola hoje não sabe ou tem dificuldade de lidar com essas imagens, de fazer uma leitura, de fazer uma reflexão crítica, de estimular os alunos a olharem ao redor e identificar os elementos presentes no cenário, seja dentro da escola, seja na sua cidade, no seu bairro e daí por diante. Não basta só pegar algo que já foi pronto com a linguagem televisiva, por exemplo, o cinema, e jogar dentro da sala de aula, Não. né? Como é que o professor, então, já que o senhor dá aula para químicos ou licenciados, né, que vão ser professores mais na frente, percebe essa questão dentro da própria sala de aula, né? Porque o aluno, ele vem, penso eu, na maioria das vezes, com a reprodução do que o senso comum, do que uma opinião pública, por exemplo, tem sobre a televisão. Afinal, está muito próximo das pessoas, dentro da casa, né? Como é que isso pode ser quebrado e, a partir de uma ruptura, ele pode pensar além? Bom, a primeira coisa que eu tento fazer, seja com alunos de pedagogia, química, nutrição, ciências sociais, qualquer que seja a formação, é primeiro ele refletir sobre qual relação que ele tem com as imagens, com as tecnologias que estão permeando o dia a dia deles, né? Para depois começar a refletir em cima da linguagem. E eu trabalho nessa perspectiva porque todo mundo tem uma TV em casa, no mínimo uma, nesse país, né? Há estudos que dizem que há mais aparelhos de TV que geladeira, mais aparelhos de TV que banheiros,
No Brasil, né? No Brasil. No Brasil, nessa comunidade mesmo, lá em Parelhas, quando eu trabalhei, toda casa tinha uma TV com antena parabólica, eram 30 e poucas casas. Só 2 banheiros na comunidade inteira. Né? Então isso mostra o papel que a TV tem para as pessoas. Em contrapartida, a linguagem audiovisual, ela é o contrário da linguagem escrita. Quanto mais nós lemos, então maior vai ser o nosso conhecimento. A gente vai conhecer diferentes estilos literários, a gente vai conhecer palavras novas, e a linguagem audiovisual é exatamente o contrário. Quanto mais eu convivo com ela, menos eu percebo, né, que ela é uma soma de diferentes linguagens e que ela tem uma intenção final, normalmente, que é transformar o que é aparência em realidade. Né? É algo que eu sempre falo em sala. Por que as pessoas batem palma no fim de um filme no cinema? Por que as pessoas choram num filme ou choram numa novela? Porque a gente entra no cinema ou está assistindo TV sabendo que aquilo não é a realidade. Que na melhor das hipóteses é uma reconstrução da realidade. Uma segunda realidade, né? É, uma reconstrução da realidade. E quando a gente entra, eu brinco sempre em sala, a cada década normalmente tem uma refilmagem de Romeu e Julieta. Todo mundo sabe o final. Mas as pessoas vão e choram. Se emocionam, acham bonito, já sabendo o final. Então isso significa o quê? Que se convive com a linguagem audiovisual, mas não se conhece a linguagem audiovisual. E vale o mesmo para visual, para fotografia. Para a imagem. Isso, para a linguagem de áudio também. Né? Basta ver ainda a forte influência do rádio na nossa sociedade. Então, primeiro momento, eu provoco os alunos para refletirem. Por exemplo, quando é uma disciplina, a tecnologia e educação, que é para pedagogias, curso de pedagogia presencial, tecnologia e elaboração de materiais, que é para ciências sociais, eu começo a disciplina aplicando um pequeno questionário para identificar qual o conceito que eles têm de tecnologia. Na maioria dos casos, assim, as pessoas assinalam que tecnologia é tudo aquilo que se liga numa tomada, né? E tecnologia é tudo aquilo que veio depois que elas nasceram. Então, quando eu levo alguns materiais não tão antigos, por exemplo, aquele disquete antigo de computador, aquele grandão, os alunos tomam um susto, porque eles não conhecem. Para eles, tecnologia é o CD. Né? Vinil, alguns conhecem porque os pais têm. E está voltando agora, mas desconhecem a tecnologia anterior. Professor, o senhor estava falando de algumas disciplinas que o senhor ministra, dentre as quais, por exemplo, tecnologia educacional, elaboração de materiais didáticos para ciências sociais, para nutrição, né? E pode ser, para o telespectador, bastante estranho. Como é que pode? O professor está dando aula para nutrição, ciências sociais, química, física, biologia. Como é que essa questão da conscientização desses alunos a partir das tecnologias, das TICs, né, das tecnologias da informação e comunicação, pode ser necessária, então, para que eles possam lançar mão dessas tecnologias para dar aula? Bom, a conscientização no sentido do discurso presente nas tecnologias, nos produtos produzidos e vendidos pelas tecnologias, é fundamental porque dentro da escola a gente tem duas missões, que é você formar o futuro profissional, que tem que ser um profissional crítico, reflexivo, e tem que formar o cidadão. Né? Basta a gente parar e olhar ao nosso lado e as pessoas não se tocaram disso. Por exemplo, como as tecnologias, em especial as digitais, as chamadas tecnologias da informação e comunicação, acabaram com a nossa vida privada. Então, no passado, qualquer conversa, a gente tinha pelo telefone fixo na nossa casa. Então, poderia ser uma DR com a companheira, poderia ser uma conversa familiar, uma conversa íntima, o que quer que fosse. Hoje as pessoas... Conversa na calçada. Isso. Hoje as pessoas
atendem e discutem qualquer assunto no seu telefone celular, dentro do ônibus, dentro da igreja, dentro da sala de aula. Semana passada, aqui, eu tive uma aluna que começou a se separar do marido dentro da minha aula, com o celular, só que era usando o WhatsApp. Aí ela sai da sala chorando, eu disse, pô, aconteceu alguma coisa. Depois da aula eu procurei para conversar, não encontrei, ela me mandou um e-mail explicando que ela saiu da sala porque ela começou a se separar do marido no meio da minha aula. Então, veja, as pessoas não têm noção do que as tecnologias fizeram com as nossas vidas. Eliminou a privacidade. Antes nós tínhamos uma fronteira muito clara entre o público e o privado. O que é público, o que é privado. Hoje as pessoas contam a vida delas na rede social. Elas qualquer não têm consciência de que aquilo não é particular, né? Não tem. E isso acaba gerando, além de uma exposição, superexposição, ainda gera risco para a tua segurança. Quem sabe quem está no outro lado? Não é um pouquinho da sociedade do espetáculo? É mais que isso, acho já, né? Ontem eu vi na TV um comercial que eu achei muito bem bolado. É de algum carro aí japonês, aí desses 4x4, aí a chamada é o seguinte: melhor que postar é viver. Então o sujeito, cenários, paisagens, mas ele não tirava fotos. Ele olhava e aí a câmera fechava o detalhe dos olhos dele e abria de novo, ia mostrando cenas bonitas. E a chamada era essa: melhor que postar é viver. E a gente está fazendo em geral o contrário. Para mim é um absurdo você, principalmente perto de fim de ano, que tem aquelas confraternizações, as pessoas não conversam entre si. É todo mundo tirando foto e postando imagens do prato que está comendo, da cerveja. Não há uma troca mais direta. Em geral, boa parte das nossas ações estão sendo feitas com a mediação desse aparato tecnológico, né? E vem a questão da dependência também, né? Sim, e a gente não percebe, aí eu já volto para o contexto formal da educação, a gente não percebe o potencial, que eu falo sempre em sala. As tecnologias da informação e comunicação, elas podem nos dar algo que nós nunca tivemos como humanidade. Em relação à mídia como um todo, o aparato midiático. A gente sempre pôde ser um consumidor passivo. Então, se eu não gostasse do telejornal, do programa que estava sendo veiculado, eu não concordasse, eu tinha duas alternativas: ou trocar de canal ou desligar. Mesma coisa com o rádio. Se eu não me identifico com aquela poesia linda do forró atual, que quase machista, para não dizer extremamente machista, eu não tenho muita alternativa. Eu tenho uma ou outra rádio só que pode tocar outra coisa. Nós na universidade, os alunos em especial, escrevem textos para trabalhos para fim de disciplinas, escrevem textos para Cientec. Passou esse evento, o que acontece com esses textos? Nada. Né? E com essas tecnologias hoje, a gente tem a possibilidade de acrescentar um E no final. Além de ser tecnologias da informação e comunicação, elas também podem ser tecnologias de expressão. Então, qualquer indivíduo é em potencial um produtor de conhecimento. Eu posso fazer vídeos e posso criar um canal no YouTube, eu posso criar uma revista eletrônica, eu posso criar um jornal eletrônico, eu posso ter um blog onde eu vou adicionar um podcast com entrevistas, com músicas. E aí vai proporcionando um movimento contra-hegemônico, né? Exatamente. Porque a memória é outra memória agora, não é aquela memória que o rádio e a televisão colocavam. Exato. E você, inclusive, é fundamental que a escola incorpore nessa perspectiva, porque você vai acabando com aquilo que a gente falou no primeiro bloco, de um modelo hegemônico, de um padrão para beleza, para tipo de música, para tipo de cinema, de teatro. Você vai abrindo possibilidades para a linguagem experimental, coisa que, em geral, as TVs, em especial as comerciais, não abrem. Né? Você vai dar voz e vez para quem nunca teve. Eu coloco sempre que, se a gente pensar
olhando pelos canais de TV comerciais aqui de Natal, tirando a Zona Sul, as outras áreas da cidade parece que é território de guerra. Né? É como se não houvesse nada de bom naquele local. Alguns anos atrás eu tive uma experiência em Nova Natal, num projeto com adolescentes. E a minha primeira pergunta com eles, porque, só retomando, era um projeto que visava dar continuidade um projeto da Casa Brasil de alfabetização digital. Aí os adolescentes aprendiam a usar um computador, mas morria ali. E eu fiz um projeto CNPq, onde a gente tentava ir além, que era o quê? Esse é o do cinema, não? Não, esse ainda é não. outro. O que a gente pensava, então? Que eles, com o conhecimento técnico adquirido na alfabetização digital, então eles passassem a efetivamente incorporar o termo alfabetização, que é você conseguir interpretar o que você está lendo ou vendo. Então, a proposta foi produzir, então, blogs em cima da cultura local do bairro, porque a pergunta foi, o que tem, a primeira, o que tem de legal, de cultural em Nova Natal? Todo mundo dizia nada. Tem uma boca também, de fumo, né? Ali, tem... Mas porque eles não refletiam sobre o lugar? É porque eles consomem o que a TV comercial mostra sobre Nova Natal, ou sobre Felipe Camarão, ou sobre Bom Pastor, Guarapes. Você em nenhum momento você tem a possibilidade de ver algo que não seja violência, morte, assalto e tráfico de drogas. Né? Então, o projeto era um resgate, tentando resgatar isso, a autoestima deles, e eles identificar elementos existentes ali no bairro. E funcionou bem. Depois de um ano eu me afastei, porque eu acho que eles têm que caminhar, né? Aí eles tinham as ferramentas, eles sabiam como fazer. Aí é a questão da construção do novo olhar a partir da técnica também. Não é só ter essa visão apocalíptica ou integrada, né? Exato. Mas quando eles passam a fazer, como se fosse uma comunicação primeira, uma experiência primeira, aí tem o conhecimento, que não parte só do senso comum. Como é que foi o projeto sobre cinema, que o senhor também já... Bom, esse é mais antigo, era um projeto junto com o Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, inicialmente era do NAC, depois eu fui assumindo pela tamanhas coisas que o NAC tinha que fazer. Então era um projeto cinema itinerante, a gente só passava filmes brasileiros, a gente procurava o conselho comunitário de bairros, acertava a sessão para um mês depois, nós entrávamos com a divulgação formal, então colocávamos faixas lá na praça onde ia ser realizado, alugávamos um carro de som para o dia da feira no bairro, o carro ficar anunciando, e levávamos, daí conforme assinalava o conselho, 150, 200, até 300 cadeiras. E fazíamos uma sessão antes, explicava, falava sobre o projeto, e depois queríamos ouvir das pessoas qual era a sensação de ver um filme, num telão, numa atmosfera que não era um cinema, mas lembrava o cinema. E a gente tentava sempre pegar um filme, escolher o filme que tivesse uma temática que abordasse questões presentes no bairro. Por exemplo, quando a gente fez em Pipa, a gente passou Domésticas, o filme do Fernando Meirelles. Por quê? Porque Pipa não é do nativo. O nativo, ele ingressa no universo de Pipa como empregado. Ele é colocado. O pescador deixa de ser pescador para ser ASG. A mulher do pescador deixa de fazer determinadas comidas para vender para ser empregada doméstica ou cozinheira de restaurante ou pousada. E o pior é que o discurso é de que para o desenvolvimento do lugar você precisa ser dessa forma, né? E não é assim, né? Então a gente tentava sempre para depois puxar uma discussão para as pessoas, além de descreverem, falarem a sensação de estar participando de uma sessão de cinema que nunca foram, né? Até
refletir sobre a sua condição de vida. Interessante. Que o é... Edgar Morin ele fala que o cinema ele é um operador cognitivo, ou claro seja, ele que faz é. você ativar, né? Isso, se você às vezes não consegue com um discurso, com isso, que pode ser também operadores cognitivos, o cinema pode trazer essa realidade para... Pode, e é o que eu tento fazer um pouco nas disciplinas. Então, depois que eu faço, né, que a gente reflete em grupo o que é tecnologia para os alunos e qual o papel delas na vida deles, aí eu começo a refletir sobre as imagens do cotidiano. Então, toda avaliação sobre fotografia que eu faço em comunicação visual, a proposta é refletir algo da vida dos alunos. Então, semestre passado, a pergunta era o que é que eles tinham que construir uma imagem com legenda, o que o FRN significava para eles. E é algo que pouca pessoa reflete sobre. Óbvio que vai ter o clichê inicial, que é uma porta, é uma escada, mas depois ela é muito mais que isso. Porque você passa 4, 5, 6 anos lá. Então, né? que isso Então ela é muito mais que só isso. Né? E brincando nesse semestre, o desafio é maior, que eu pergunto para eles descreverem com uma imagem o que é felicidade. Eis o problema, né? Porque hoje a felicidade parece que é algo que a gente atravessa a rua e compra no shopping. Né? Inclusive, havia uns anos atrás a propaganda de um shopping aqui na cidade que dizia que quem nos faz feliz é o shopping. E aí é uma coisa para se refletir. Se você não tem dinheiro, o shopping vai te deprimir, porque é o templo do consumo. Qualquer vitrine que você olhe, vem aquele apelo, compre, compre, compre. Né? E então, como você vai ser feliz se você não tem como comprar? Pois é, vão ficar essas reflexões. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, professor, mas agradecemos pela apresentação e respostas e espero que você de casa também tenha se deleitado, né, com essas reflexões e possa sair do comum e pensar além por intermédio da fotografia. Tem um minuto? Tenho. Bruno, obrigado. Eu só, além dessas reflexões, para qualquer telespectador, pare depois de ouvir isso, se achar que é importante, pare e reflita qual o papel que o aparato tecnológico tem na sua vida. Você conseguiria viver um dia sem o WhatsApp? Ou sem o telefone celular? Né? Porque eles hoje estão em todos os locais. As pessoas usam o WhatsApp dentro da sala de aula, na igreja, no cinema, no teatro. Você conseguiria viver sem isso durante 2, 3 horas? Muito obrigado pelo convite e fico à disposição para outros encontros. Ok, muito obrigado, professor. E você de casa, muito obrigado por sua audiência. A gente se vê na próxima semana. Até lá.